desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. A lição que eu trago hoje para vocês é uma lição bastante sugestiva por conta do título da mesma. Como assim, pastor? Bom, o título da lição hoje, lição de número 5, menciona e trata sobre uma estirpe aí de elementos considerados falsos profetas. Pois é, e esses elementos, dentro de um contexto bíblico, eles são vistos desde os primórdios, desde o livro de Gênesis com toda a propriedade, ou melhor, desde a Torá, né, para ser mais completo isso aqui. Por quê, pastor? Existem pautas dentro da lei que faz menção ao povo não dar ouvidos aos falsos profetas. Então percebe-se que essa questão de falsos elementos, disseminando inverdades, até mesmo em nome de Deus, é uma coisa bem antiga. Bom, entrando dentro dessa linha de raciocínio, uma vez que iremos falar de profetas, independente de ser falsos ou verdadeiros, o fato é, existe uma riqueza muito grande dentro da Bíblia em relação a esse assunto. Eu particularmente acredito que desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, tenhamos aqui referências, né, fatos, e até mesmo como os livros que nós temos aqui dentro, cerca de 17 livros considerados livros proféticos, e todos eles alcunham nomes até mesmo dos profetas que foram usados por Deus. Então, não somente os 17 livros, mas dentro de um contexto geral, como disse, desde Gênesis a Apocalipse, eu acredito que alusões proféticas estão inseridas dentro do texto. Até porque também temos outros livros mencionando os profetas do Senhor também com toda a propriedade. E é claro, existe dentro de um conceito teológico aqueles que são chamados de profetas antigos. Esses profetas antigos alcunha aí Abraão, alcunha Moisés, Josué e outros que são considerados aí dentro como profetas do Senhor. Bom, dentro dessa questão e dessa visão, alguns também dizem que Abraão foi o primeiro profeta do Senhor humano sobre a terra. Bom, eu não vou dizer que eu discordo, mas eu tenho uma outra opinião. E essa opinião ela se baseia na carta de Judas. Judas, por exemplo, declara que o sétimo depois de Adão, cujo nome é Enoque, tu sabes disso, e esse elemento ele profetizou a vinda do Senhor com miríades de anjos, segundo a declaração de Judas. É bem verdade que Enoque, no livro de Gênesis, quando permeia o capítulo de número 5, a Bíblia diz-nos que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Não há nenhum registro de Enoque trazendo ou fazendo alusões proféticas, até mesmo dentro do livro de Gênesis, que seja conhecido de nós. Mas Judas tomou a liberdade de dizer que ele, Enoque, profetizou a vinda do Senhor. Então eu entendo, claro, dentro dessa realidade, que o primeiro profeta humano foi Enoque. Todavia, como não há nenhum registro no livro de Gênesis provando isso, fica por conta de Abraão esse título de ser o primeiro profeta humano do Senhor sobre a terra. Mas já que estamos falando de profecias, o primeiro a inaugurar o ministério profético, ou melhor, instaurar literalmente o ministério profético sobre a terra, foi o próprio Deus. Como assim, pastor? Quando nós lemos Gênesis 3,15, descobre-se dentro deste versículo uma promessa profética, onde o próprio Deus, com toda a propriedade, menciona a semente da mulher, uma alusão ao Cristo com toda a propriedade. Então, esse versículo, ele prova, ele corrobora com Deus sendo o primeiro a instaurar o ministério profético. Depois, claro, nós vemos aí então Enoque, vemos Abraão, vemos Moisés, Josué e outros, e esses elementos são chamados de profetas antigos, ok? Pois bem, mas independente desses profetas, temos outros profetas na Bíblia que não têm livros com seus nomes, como por exemplo, nós temos Elias, o grande profeta Elias, o príncipe dos profetas, diga-se de passagem, um profeta espantoso, assustador, e, é claro, possui uma história maravilhosa da sua fidelidade para com o Senhor. Temos outros profetas, até mesmo profetisas como Uda, temos profetas como Micaías, enfim.
Temos profetas que não recebem, claro, seus nomes aqui. Temos Gad, Natã, enfim. Há uma série de profetas e detalhe, todos eles são profetas verdadeiros e profetas do Senhor. Há também profetas que eram profetas comprados, né? Profetas que profetizavam segundo aquilo que lhes oferecia, como o caso de Balaão, por exemplo. Bom, dentro desse exemplo de Balaão, nós temos muitos outros profetas e profetisas que profetizavam somente aquilo que agradava às autoridades. Pois bem, Balaão até que tentou, mas sempre quando levantava a mão para amaldiçoar, o Senhor repreendia ele e dizia negativo. E ele percebe que não tem como amaldiçoar um povo que Deus abençoou, que Deus era quem guiava. Pois é uma coisa muito importante. Então esse cunho aqui mostra pra gente, tá, que o ministério profético ele é muito ovacionado dentro da Bíblia e é de uma importância vital. Como disse, nós temos aí também 17 livros proféticos, pois é, dividido aqui em duas classes, os chamados profetas maiores e os profetas menores. Pois é, os maiores são 5 livros, cujos autores Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Pastor, mas o senhor disse 5 livros. Pois é, temos 5 livros mais 4 autores. Só para constar, Jeremias ele escreve o seu livro e ainda um outro livro chamado Lamentações, ok? Então esses 5 livros aqui são considerados profetas maiores e os 12 livros são considerados profetas menores. É claro que tanto os maiores aqui quanto os menores, durante todo o seu tempo de ação, eles tiveram embates contra esses elementos considerados falsos profetas. Eu sei que Elias não está dentro desse contexto, mas Elias, por exemplo, ele enfrentou aí 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera. Quando a gente entra dentro da história do livro de Jeremias, a gente vai ver o mesmo se deparando com um profeta que os bofeteia na frente da autoridade, porque Jeremias estava profetizando a redição de forma amigável e esse elemento não concordou, bateu em Jeremias e profetizou para o rei, dizendo que o rei poderia ir tranquilamente, que Deus havia entregado Babilônia na mão dele. E não foi bem isso. Jeremias até desejou que isso fosse verdade e disse para ele, poxa, eu até gostaria que, isso aqui é uma forma de satirizando um pouco a cena, mas imagino que ele, poxa, eu até queria que isso fosse verdade, mas profetas que foram antes de mim já profetizaram isso. Então, automaticamente esse profeta pagou o preço por conta daquele ato infame contra o verdadeiro servo de Deus, que era Jeremias. Então, embates os profetas de Deus tiveram. Ezequiel não é muito diferente, ele vai enfrentar esses profetas mesmo dentro de Babilônia, em terras cativas, pois é, o cativeiro com toda a propriedade. E isso aqui mostra com muita evidência que se os profetas verdadeiros do Senhor enfrentaram embates, tiveram conflitos com esses elementos, na lição o autor vai até dizer que foram embates ferrenhos, dolosos, tá? Com toda a propriedade. Pois bem, isso aqui apenas autentica e corrobora que o ministério profético advindo de Deus é um ministério, uma função muito séria e muito importante. Amém? Pois bem, essa prévia que acabei de apresentar para vocês aqui é apenas para provar que o ministério profético merece muito a nossa atenção, mesmo quando se trata de falsos profetas e até mesmo falsos profetas. Por quê? Porque esses elementos eles tendem a fazer tudo ao contrário. Negam até mesmo a divindade divina e tentam enganar o povo com mentiras, enfim, com adivinhações, como a gente vai ver aqui dentro da lição. Isso aqui é só para você entender a importância que essa lição tem. Pois é, e como vocês sabem, nós estamos estudando dentro desse 4º e último trimestre do ano sobre o livro do profeta Ezequiel, alcunhado ao título A Justiça Divina e a preparação do povo de Deus nesses últimos dias dentro do livro de Ezequiel. É claro que a gente aqui vai absorver, na verdade já estamos absorvendo, tá? Bastante aprendizado e é claro,
extraindo aqui exemplos de que não podemos fazer o mesmo que o povo estava fazendo, e principalmente nós que somos líderes devemos ter muito cuidado, muito tato quando se trata da vontade de Deus, quando se trata da palavra de Deus. Amém? Pois é, isso foi apenas um início para a gente aquecer aqui e dar continuidade ao que nós vamos fazer. Mas antes da gente entrar realmente dentro dessa linha de continuidade em relação à lição, eu quero aqui tecer meus agradecimentos, claro. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Depois aos meus líderes aí à frente da nossa EBD-ADELV, das pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, tá? Nossa primeira superintendente, nosso amigo pastor Ricardo, tá? Nosso segundo superintendente, pastor Ricardinho, pois é, grande amigo, e também as secretárias que compõem aí a mesa juntamente com eles, né? Nossa irmã Luciana Salles, nossa irmã Célia Ferreira, e também temos agora uma nova Luciana, né? Luciana Nóbrega. Pois também não posso deixar de agradecer ao nosso pastor presidente, né? Ele que tem nos dado aí credibilidade, confiança para estarmos aqui, tanto no nosso canal, quanto à frente também do Departamento de Ensino, juntamente com esse time aí maravilhoso, tá? Compondo aí a EBD-ADELV. Isso aqui é extraordinário, me sinto extremamente honrado. Mas uma coisa importante, amigos que nos acompanham aqui no canal, bom, eu sempre digo isso, né? Não tem jeito. A companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Então, se você puder deixar, por favor, já pega esse dedo abençoado, já deixa um like aqui, deixa um like aí. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco. É sempre um prazer ter a tua companhia, amém? E é claro, vocês professores que são motivos e razões, tanto deste que vos fala, juntamente com o pastor presidente, e vai estar ministrando aqui também lições ao vivo, a gente espera fazer isso o mais rápido possível, e os nossos amigos que estão aí nos auxiliando agora. Antes era eu, pastor Ricardo, agora nós temos mais alguns irmãos conosco aqui, tá? O presbítero Roberto, o presbítero Davi e o presbítero Felipe, ok? Inclusive já deixaram lições aqui gravadas, tá? Tem aulas aqui muito boas. Bom, a pauta que eu apresentei para vocês aqui, esse início, essa prévia, né? Mencionando a importância do ministério profético, independente de falso ou verdadeiro, é tão importante que os falsos querem ser exclusivos de Deus. Pois é tão importante que o negócio é sério. E dentro dessas pautas que eu apresentei para vocês, inclusive quando falei dos profetas menores, tá? Caso vocês queiram mais informações ou se aprofundar dentro, tá, das lições, tá, ou ter um pouco mais de conhecimento sobre a vida desses grandes homens de Deus, que são os profetas menores, nós deixamos aqui dentro do nosso canal, aqui dentro, nós temos 13 lições, claro que uma introdução, mas temos 12 lições alocadas aqui dentro dessa revistinha, aqui gravadas, pois é, nós usamos essa lição aqui e colocamos dentro do nosso canal EBD-ADELV 12 lições falando sobre os profetas menores. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o ministério profético desses grandes homens de Deus, fique à vontade, o canal está aberto, tá? Se quiserem pauta sobre o ministério profético, dá uma passadinha lá no canal Pastor J. Silva, que nós temos estudos, palestra falando sobre o ministério profético com toda a propriedade. Temos alusões sobre os profetas maiores aqui e lá com toda a propriedade. Aqui nós não temos estudos como tem lá, tá? Mas eu só estou passando para vocês aqui que vocês terão aí uma gama de material disponível para vocês, tanto aqui quanto lá com toda a propriedade, fora aquela gama de material pessoal que eu acredito que você tenha aí para usar. Então deixa Deus te usar, seja um canal, seja um instrumento de Deus, deixe os alunos alegres e mostre para eles que eles também são servos, instrumentos e podem ser usados pelo Senhor com toda a propriedade. Afinal de contas, essa é a nossa pauta, né? Edificar vidas através da palavra. E aqui no nosso canal a gente edifica vidas através das lições pautadas, centradas na Bíblia Sagrada. Pega a visão, vem comigo. Como eu disse para vocês, lição de número 5, lição essa que traz um título sugestivo, contra os falsos profetas. O nosso texto áureo
tá? Ele está pautado aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. E eu tomei a liberdade de trazer para cá, fazer um complemento desse texto áureo, o versículo de número 9 da leitura bíblica em classe. Só para constar, como já disse, digo e repito, nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Tá? Dentro das lições já alocadas aqui, todas elas pautadas dentro de um capítulo, hoje nós estamos aqui para abordar o capítulo de número 13. Pois é, no capítulo de número 13 desta lição, nós encontramos pautas, nós encontramos aplicações, nós encontramos uma mensagem maravilhosa de advertência para nós. De advertência para nós. Tá? Mas uma mensagem profunda, onde Ezequiel, o profeta de Deus, é usado por Deus para profetizar contra os profetizadores que profetizavam segundo seus corações e andavam segundo as suas próprias vistas. Pois é, isso é um fato interessante. Mas deixa eu ler aqui para vocês. Bom, o texto áureo da lição. E também houve entre o povo falsos profetas. Isso aqui é uma declaração de Pedro, tá? É Pedro que está dizendo. E também houve entre o povo falsos profetas. É uma alusão, claro, ao povo israelita. Agora, quando ele entra no próximo assunto, ele diz assim: como entre vós haverá, olha só, como entre vós haverá, eu diria, surgirá falsos doutores. Pois é, falsos doutores que introduzirão encobertamente, sorrateiramente, sutilmente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Olha só, ao fazer isso, incutir no povo encobertamente ensinamentos errados, esses elementos aqui estavam negando o próprio Deus que os havia salvado. E olha o que ele vai dizer ao fazer isso, olha o que ele diz: trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eu aprendo aqui que Pedro está dizendo que não ficarão impunes. Deus haverá de julgá-los. E aí, o versículo que eu trouxe para cá, para fazer uma complementação, me ajuda a ter uma compreensão mais clara dessa repentina perdição. Como assim? Vem comigo. E a minha mão será contra, olha só, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Que coisa, né? Isso aqui é extraordinário. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão. Olha só, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Veja que coisa interessante aqui. Pedro diz que houve falsos profetas. Diz em relação à igreja que haverá falsos doutores, negando e ensinando coisas erradas contra os ensinamentos do Senhor. O Senhor aqui na leitura que fizemos diz que esses elementos, tá? O Senhor haverá de colocar a sua mão sobre eles. Pois é, a mão de Deus vai pesar sobre aqueles que adivinham, que falam mentira, que profetizam em nome dele, dizendo que é ele que está falando, quando na verdade ele não está falando nada. Ele mesmo declara: ai dos que dizem o Senhor falou sem eu ter falado. Gente, a coisa é muito séria. Pois bem, vamos lá. A nossa verdade prática aqui, o autor diz que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Veja bem, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus. O que é que Pedro disse? Eles introduzirão encobertamente ensinamentos heréticos, erros doutrinários, tá? Tanto os mestres e doutores falsos quanto os profetas. Pois é, a coisa é muito séria. Precisamos ter cuidado tanto com os falsos profetas como com os falsos doutores. Pois é, vamos lá. A nossa leitura diária, muito prática, eu não vou ler aqui as referências, tá? De segunda a sábado, mas as pautas que o autor coloca para a gente, como eu costumo dizer, as descrições, a primeira delas ele coloca aqui dizendo que os falsos profetas,
tá? E suas predições não cumpridas, obviamente, são profetas mentirosos. Os falsos profetas e suas heresias e erros doutrinários. Olha só que coisa, né? Os falsos profetas se apresentam como exclusivos de Deus. Exclusivos de Deus. Pois é, exclusivos de Deus. Vamos lá. Uma das especialidades, eu diria também, particularidade desses elementos é enganar o povo. Pois é enganar o povo. E uma vez fazendo isso, automaticamente declaram-se inimigos de Deus. A gente vai ver na lição porque estão deturpando a verdade, substituindo a verdade por uma mentira, por uma satisfação pessoal, tanto dele quanto da pessoa que quer ouvir lisonjas. Pois é, vamos lá. Verdade, a verdade e as falsificações. Bom, aqui dentro eu posso dizer que a verdade é uma pauta centrada nos verdadeiros profetas do Senhor. E as falsificações ficam por conta desses elementos que querem deturpar, ensinar o erro e desvirtuar a atenção do povo, tudo por simples desejo de se acharem exclusivo de Deus. Pois é, por último aí ele fala sobre a multiplicação dos falsos profetas, indicando um sinal dos tempos. Isso aqui é uma declaração do próprio Cristo, né? Com toda propriedade. Bom, saindo então aí da nossa leitura diária, a gente entra dentro da nossa leitura bíblica em classe, mas eu não vou ler ela para vocês, tá? Eu já fiz essa leitura, ela é maravilhosa, você vai encontrar o profeta declarando que a palavra do Senhor veio a ele, e à medida que a palavra veio, uma ordem veio em seguida do próprio Deus dizendo para ele: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, porque eles são profetas mentirosos, são profetizadores e profetizam segundo os seus próprios corações. Pois é, são raposas. O autor coloca com toda a propriedade na lição, a gente vai ver isso, tá? Ele coloca chacais, depois a gente vai fazer uma colocação aqui, mas o texto está dizendo raposas do deserto. Quem seriam essas raposas do deserto? Seriam literalmente os chacais ou existe alguma espécie de raposa típica da região desértica? Eu vou falar para vocês, deixa eu chegar lá. Isso aqui é só para mostrar para vocês que essa pauta está muito boa, a pauta da leitura está ótima, tá? Bom, quando nós começamos a lecionar aqui para o canal EBDEDEL, eu sempre falava sobre essa questão. Preciso ter muito tato, muito cuidado em relação à leitura, porque ela prende a gente. E muitas das vezes, eu cansei de ver isso, né? Professores presos dentro da leitura, explicando ali já dentro da leitura, e quando chegavam para lecionar, literalmente dentro da lição, eles acabavam atropelando tudo, porque já tinha falado, vai ficar repetindo assuntos que já falou. Tá? Então, ou você escolhe ficar somente na leitura, ou você vai para o escopo da lição. Ok? Eu falo isso até com cuidado e um zelo em relação aos nossos alunos, tá bom? Bom, então geralmente o que é que eu faço com a leitura, já que ela aprende? Eu faço um comentário bem breve, bem sucinto, tá? E deixo à disposição de vocês. Caso vocês queiram fazer isso em sala de aula para ganhar tempo, é muito mais aproveitável, pode ter certeza. Melhor do que você fazer a leitura e ficar preso nos versículos explicando, e quando chegar lá no escopo da lição você ter dificuldade, porque não dificuldade de explicar, mas é porque você já falou, e quando a gente repete aquilo que já foi dito, fica maçante. Então, para que a lição não se torne uma coisa maçante, pega a visão, ok? Até porque essa leitura já vai ser feita na abertura e vai estar presentes ali professores e alunos, então todo mundo já ouviu a leitura, né? Bom, vamos lá para o plano de aula. Esse plano de aula aqui, ele está maravilhoso, maravilhoso. Eu tomei a liberdade de pegar até os assuntos, né, que estão centrados na motivação e colocar aqui junto com essa introdução do autor no plano de aula. Por quê? Veja bem, o plano de aula ele já vem totalmente condicionado, pronto para você utilizar, tá? Mas é preciso ter um certo cuidado, porque se você for usar o plano, não esqueça de olhar a lição, todos os detalhes, por favor, ok? Vai ser muito importante você
pegar todo o conteúdo da lição se quiser usar o plano do autor. O plano do autor é apenas para facilitar no momento da tua aplicação. Bom, eu geralmente uso aqui 3 pontos, eu já cansei de falar isso aqui para vocês, que é a introdução, falo dos objetivos, tá? E falo um pouquinho da motivação. Só que dessa aqui eu peguei a motivação e coloquei ela junto com a introdução. Vamos lá? Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Bom, aqui vocês terão uma pauta muito pessoal minha. Eu coloquei ali. Vocês perceberão que tomei a liberdade de dividir a fala do autor e descrevê-la em pontos para massificar o assunto e deixá-lo mais bem expressivo. Pois é. Bom, esses pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois é. O número 1, eu pego a fala do autor e mantenho ela aqui. Veja o que ele diz. A palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Bom, isso aqui é uma realidade. Na prévia eu já até falei disso, né? A própria lei traz argumentos, pautas contra esses elementos. Então os falsos profetas, tá? Era uma realidade dentro do povo de Deus. Quando não eram falsos profetas dentro da própria nação, eram falsos profetas de deuses pagãos, como por exemplo, no tempo em que Elias se enfrenta, né? Na verdade, o tempo em que Elias enfrenta os profetas de Baal, o povo israelita estavam subjugados não só ao domínio de Acabe e Jezabel, como a idolatria. Os profetas de Baal eram para eles os profetas de Deus. Pois é, só que aí Deus usa Elias para mostrar que ele é Deus verdadeiro e Baal não é coisa nenhuma. É como eu sempre digo, somente Deus é Deus, o resto é Baal. Pois é. Bom, aqui então ele diz que a palavra de Deus deixa clara a existência desses elementos no meio do povo. Tá? E nós colocamos uma pauta assim: essa é uma realidade vista em quase todos os contextos bíblicos do Antigo Testamento, tá? Ou do Antigo Pacto. E como se não bastasse, olha que coisa interessante, como se não bastasse, ponto 2, o Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. O que Jesus falou? Que surgiriam nos últimos dias falsos profetas. Coisa interessante. Como se não bastasse, né? Como se não bastasse. Novo Testamento, Jesus autentica dizendo, vai surgir falsos profetas, tá? Falsos Cristo, doutores, mestre, falsos profetas. Vai surgir. Pois bem, a fala de Jesus aqui autentica que um número de, olha só, de inventores, aproveitadores estariam se utilizando da crença alheia para se autoproclamarem profetas. Pois é, me baseando no argumento de Jesus, eu entendo que Jesus está dizendo, vai surgir inventores, aproveitadores, porque é isso que esse pessoal é. É como o cara que disse, passa o teu número de WhatsApp para mim que eu já vou te entregar uma revelação. E se você for na reunião, todo mundo que vai estar lá, todo mundo vai receber a sua revelação. Ah, para com isso. Sangue de Jesus tem poder. Eu fico me perguntando onde esse pessoal está lendo Bíblia. Será que é no livro de Cipriano? Porque eu não consigo entender isso, não. Já não basta aqueles que querem mudar o contexto da Bíblia para satisfazerem seus egos, profanos infames? Ah, sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Bom, e claro, quando voltamos para o livro do profeta Ezequiel, a gente chega no ponto de número 3. Isso aqui dentro da introdução, a gente fez aquela divisão, tá? Bom, ponto 3, essa trágica realidade, diz o autor, também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Pois é, essa trágica realidade estava presente no tempo dele. Pastor, mas ele não estava no cativeiro? Sim, estava. Tinha falsos profetas lá no cativeiro? Tinha. Vamos lá, vamos recobrar aqui um pouco. Ano 722, a Assíria engole Israel e leva para dentro de suas terras caldeias.
Pois bem, quando faz isso, lembra daqueles 400 profetas que profetizaram mentira para Acabe? Pois é, se não estavam ali, pelo menos uma parentela deles, e com certeza não existiam profetas ainda, e foram levados para a Babilônia, ou para a Síria. De uma certa forma, a Babilônia depois vai entrar dentro desse contexto, porque a Babilônia vai engolir a Síria, vai dominar geral, vai se tornar um império portentoso, e é claro, Israel, que já está lá, vai ficar lá mesmo. Pois é. Bom, então esses elementos aqui, só para constar, era um número gigantesco de profetas. Subtende-se que havia muitos falsos profetas, tanto aqueles que se diziam exclusivos de Deus dentro da própria nação, como aqueles que eram os falsos profetas de outros deuses. Ou seja, tudo vai para dentro do cativeiro. Pois é, então existia falsos profetas sim, porque quando Judá é levado, somente Jeremias não foi por opção própria. O rei deu a ele a oportunidade de decidir se queria ir ou não, o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Tá? E detalhe, ainda deu ordem para ninguém tocar nele. Então Jeremias não vai, porque ele não quis ir. Tá? E se ele fosse, seria tratado com respeito. Então automaticamente percebe-se aqui que haviam falsos profetas sim dentro, tá, do cativeiro. Existia. E Ezequiel vai lidar com esses elementos. Bom, eu posso até refazer uma pauta que eu costumo muito usar. Eu digo que Deus não queria uma voz sacerdotal, mas uma voz profética. E quando eu digo que ele não queria uma voz sacerdotal, é porque o povo tinha sacerdotes ainda, né, estando dentro do cativeiro. Só que eles estavam afastados, desviados do verdadeiro sentido da adoração. Eram religiosos apenas. Pois é, e havia os falsos profetas, agora com toda a propriedade também, só que esses elementos só profetizavam aquilo que as autoridades queriam ouvir e aquilo que eles colocavam no coração dele, tratavam com adversões, tratavam com mentira. Então na verdade o povo estava desprovido, tá, literalmente de uma espiritualidade sadia, e aí entra o profeta Ezequiel. Tá? Ao mesmo tempo eu considero ele como um sacerdote, só que Deus coloca o seguinte: você é sacerdote, mas a tua chamada aqui é para profetizar. Meu Deus do céu. E aí, é claro que ao fazer isso, você acha que ele não foi afrontado, enfrentado? Dá uma passadinha lá no capítulo 4 do livro do profeta, e você vai perceber Deus dizendo para ele, ó, profetiza. O povo é casa rebelde, mas profetiza. Vão rir de você, vão menear a cabeça, vão fazer pouco caso, mas profetiza. São duros de semblante, vão olhar para você e vão tentar te intimidar com cara feia. Faz o seguinte, levanta, encara eles nos olhos, mostra que você também tem cara de leão, isso é que eu estou dizendo, né? Mostra que você também tem cara de ferocidade, mostra para eles que você não tem medo, porque eu te chamei para ser um atalaia. Sabe o que é o atalaia, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ter que falar do atalaia de novo aqui, não tem jeito. O que é o atalaia? O atalaia é o vigia, o sentinela atento, pronto a anunciar, a reportar quando há perigo. E quando se trata de profeta, é aquele que é audacioso, está no meio do povo, reportando a mensagem de Deus. Ah, tu é meu atalaia, tu é meu guerreiro, tu é meu sentinela. Levanta essa cara de mal, encara ele nos olhos e profetiza, querido. Tenha medo não, tenha medo não. Amém? Porque eu não estou te dando espírito de covardia não, estou te dando espírito de ousadia. Pega a visão, crente. Pelo amor de Deus, deixa eu voltar para cá. Nem terminei o negócio, vamos lá. Então esses elementos, eles estavam presentes, e era a vez de Ezequiel agora trabalhar literalmente a vontade de Deus direcionada a eles. Isso aqui é extraordinário. Bom, ponto de número 4 eu coloquei aqui, um fato interessante. Este Ezequiel, pega isso aqui pelo amor de Deus, esse Ezequiel, este profeta Ezequiel, tinha uma palavra divina de Deus, coisa linda. Ele tinha uma palavra proveniente de Deus, ele recebia de Deus, e a mensagem que ele tinha era uma mensagem de juízo, pelo amor de Deus, diferente dos falsos profetas. Por quê, pastor? Os falsos profetas vinham com lisonjas, palavras de bênçãos, pois é, o que eles queriam ouvir, lembra de Jeremias profetizando, se entrega, se entrega, se entrega, vai por mim, se entrega. E aí o falso profeta quis bofeteira, não, que nada, rei, que isso? Ei, sai fora, isso aí não vai acontecer não.
Faz o seguinte, Deus já está entregando Babilônia na tua mão. Ou seja, profetizava o que eles queriam ouvir, mas o que Deus queria falar, eles não queriam. Pois é, temos um exemplo também aqui, quando os 400 profetas profetizaram, vai Acabe, vai Josafá, a vitória de vocês. Josafá olha assim, calma aí, 400 elementos profetizando a mesma coisa, então uma coisa errada aí, não é possível. Cara, vocês ensaiaram esse coral onde? Oh, não tem nenhum profeta de verdade aqui não? Aí Acabe, tem um aí, mas ele nunca fala bem de mim. Ah, meu Deus do céu, que isso, gente, isso é assustador. Pois bem, então, Ezequiel tinha uma palavra divina de Deus, só que a palavra de Ezequiel era juízo. A palavra de Ezequiel era juízo, julgamento, sentença. Pois é, e a dos falsos profetas, pastor? Palavra de bênção. Eram massageadores de ego. Bom, eram massageadores de ego, entenda isso aqui. Assim sendo, volto a falar do autor, o mesmo descreve que a presente lição, olha só, a lição que nós estamos estudando, ela tem um papel importante para as nossas vidas. Pô, pastor, a presente lição é um alerta ao crente, para o crente viver de maneira prudente. Aí a gente entra, tá, no ponto de número 5. Tá? Para isto ser possível, para que isto venha a se tornar uma realidade, é preciso sensibilidade, diz o autor, e discernimento espiritual. Coisa linda, né? É preciso ser sensível e ter discernimento. A Bíblia diz-nos que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. Não dá para você discernir as coisas espirituais vivendo uma vida de carnalidade. Não dá. A Bíblia é muito clara, ela é muito autêntica. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu preciso ser espiritual para entender as coisas espirituais. E isso aqui prova para a gente. É preciso sensibilidade. Sensibilidade ao Espírito Santo, sensibilidade à vontade de Deus, sensibilidade ao que o Senhor tem para nós. Não, pelo amor de Deus. E discernimento espiritual é fundamental para realmente saber, olha só, para realmente saber que a fonte, tá? Ou de que fonte, para ser mais exato, as profecias estão vindo. É preciso isso para você saber de onde está vindo as profecias. No caso aqui, Ezequiel sabia que a dele vinha de Deus. E a dos falsos profetas, pastor, essa vinha de seus corações. A leitura bíblica em classe, ela é muito precisa. Ela tem a resposta para isso. Tá? A gente vai para o ponto de número 6. A função do profeta do Antigo Testamento era a de transmitir a mensagem de Deus ao povo, ao passo que os falsos profetas transmitiam mensagens do seu próprio coração. Só para constar, senhoras e senhores, só para constar, lê-se na leitura bíblica Deus chamando eles de profetizadores. Aqui na lição o autor vai fazer uma comparação à loucura de Nabal. Sabe quem é Nabal? Ele vai chamar os profetas falsos de Nabais. Por quê? A atitude de Nabal em relação a Davi foi insana. Quando Davi lhe pede alimento, ele nega dizendo que não. E quando dizem para ele, é Davi, ele, quem é Davi? O filho de Jessé, quem é Jessé? Sei lá quem é esse cara, não tem comida aqui para ninguém não. Simplesmente agiu de forma insana. Nabal significa nércio, tá? Ou seja, nércio é o elemento que não tem juízo, falta de juízo, faltou sanidade nele, não é possível. Sendo que, quando ele diz que não sabia, que não conhecia, ele estava negando consciente. Tá? Ele sabia quem era, ele simplesmente não queria dar, a verdade é essa. Esse é o papel dos falsos profetas, quando são chamados de Nabais. Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Porque automaticamente negam o Senhor, negam a palavra do Senhor, negam a lei do Senhor, negam os ensinamentos do Senhor, levam o povo a praticar o erro, são nécios.
são loucos, são insanos, ok? Então, voltando, a leitura também chama eles de raposas do deserto, raposas do deserto. O autor vai chamar de chacais na lição. Bom, deve ser da família dos chacais, né? Porque as raposas do deserto, elas são raposas pequenas, consideradas peneco. É uma pequena raposa, né? Que se adapta às regiões literalmente desérticas e suporta o calor. São até bonitinhas as danadas, né? Mas, olha só, a descrição das mesmas, tá, se encaixam perfeitamente no que esses elementos eram. Ah, como se encaixa? Pois é. Se mostram bonitinhas, peludinhas, né? Toda charmosinha, mas que se aproveitam de tudo que tem no deserto, né? Tudo que sobra pelo deserto. Ou seja, tem tudo a ver com eles, né? Bom, deixa eu continuar. Fechando aqui então, raposas do deserto profetizavam segundo seus corações. Eram adivinhos, eram mentirosos. Bom, e aí a gente fecha com o último ponto aqui, tá? Ponto de número 7. Olha só o que o autor coloca aqui. Que perigo é atribuir a Deus uma mensagem falsa proveniente do coração humano. Que perigo é dizer que Deus falou sem Deus ter falado. Que perigo é dizer que está sendo usado por Deus, quando na verdade é a tua carne que está ganhando espaço e fazendo as coisas e todo mundo acreditando e achando que é Deus. Não é Deus nada, é Deus deve isso aí. Ah, pelo amor de Deus. Tá? Então, queridos, mais uma vez a advertência do autor para a gente fechar aqui o pacote. Lembrando que eu disse para vocês que eu trouxe pautas lá da motivação e coloquei aqui, tá? É justamente essa parte final. E ele coloca dizendo que perigo é atribuir a Deus uma mensagem falsa proveniente do coração. Bom, a presente lição vai com certeza nos levar a refletir a respeito das implicações disso para a vida cristã. Pois é, isso aqui são lições com toda a propriedade. Bom, os objetivos da lição: primeiro dele, conceituar o termo profeta. O segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. E terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Pois é, esses três objetivos aqui são praticamente, tá, aquilo que centraliza as pautas de todo o conteúdo da lição com toda a propriedade. E aí, vamos para a nossa introdução da lição, literalmente, introdução da lição. Tá? Aqui na introdução da lição, senhoras e senhores, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Vamos lá. Aqui o autor começa a sua pauta descrevendo que o pronunciamento do profeta, tá, depois do pronunciamento de juízo contra a cidade de Jerusalém, contra os seus príncipes e o próprio rei, o foco agora do profeta Ezequiel, segundo a vontade de Deus, é sobre os falsos profetas. Pois é, dentro da sua introdução ele ainda traz dizendo que foi um longo e doloso combate, tá? Foi um longo e doloso combate contra esses elementos que o autor declara como inimigos de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando é que eu me constituo inimigo de Deus? Quando eu nego a verdade de Deus, quando eu não sigo os preceitos de Deus, quando eu ignoro Deus e eu engano o povo, eu surrupio a fé do povo, eu trato o povo segundo o meu coração, ou seja, automaticamente eu estou agindo contra a vontade de Deus. Então aqui ele coloca dizendo: esses inimigos de Deus, os profetas, tá, falsos, eram inimigos de Deus. Tá? Olha o que ele diz aqui: inimigos de Deus, inimigo dos profetas verdadeiros e inimigo da nação. Inimigo do povo também, né? Pois é. E para fechar aqui, ele fala que o desafio maior, tá, ficou por conta de Jeremias na cidade de Jerusalém. Sim, Jeremias encarou um embate assustador, tanto da incredulidade alheia do povo, quando ele profetizava e o povo não cria, se negava a crer, e ainda ter que enfrentar os falsos profetas, apanhar, ser preso, esbofetear. Pois é uma coisa muito séria. Então Jeremias teve um problema muito grande com essa estirpe de profetas falsos. Sim. E para Ezequiel na Babilônia também não seria diferente. O autor continua dizendo:
era o fato desses embusteiros, era o fato desses elementos, tá, estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Olha só por que eles se achavam exclusivos. Eram blindados, eram protegidos, profetizavam o que o povo queria ouvir, o que as autoridades queriam ouvir, adivinhavam mentiras, enfim. Isso aqui é muito importante quando a gente fala sobre essa questão de adivinhar, porque na pauta da lição a gente vai ver alguns termos usados no original hebraico e original grego em relação aos profetas. Dentro dessas definições que veremos, principalmente em hebraico, o profeta também às vezes era visto como o vidente do Senhor. Pelo menos aqui o autor declara, pelo menos 3 deles, Samuel, Gade e Natã, eram chamados de videntes. E aí eu vou te explicar o que é o vidente, tá? Porque senão a gente vai pensar que o vidente é aquele que fica ali. Porque na verdade o vidente hoje é aquele que adivinha o futuro através de coisas, né? Cartas, bola de cristal, pedras, sei lá o que, enfim. Existem várias formas de prever o futuro. Só que em relação aos profetas do Senhor, eles não previam nada. Eles não sentavam ali, vem cá que eu vou prever o teu futuro. Negativo. Eles não previam nada. Eles profetizavam sobre o futuro, sobre a ordem de Deus. Eles falavam de tudo sobre a ordem de Deus, sobre a inspiração de Deus, sobre a vontade de Deus. E em momento algum eles chegavam lá dizendo, vem cá, me dá o teu WhatsApp que eu vou profetizar para você. Vem cá, se você vem aqui, tu vai receber uma revelação. Em momento algum eles diziam isso. Em momento algum. Quando eles chegavam na cidade, já chegava com algo pronto da parte de Deus para entregar. Ou seja, quando Deus mandava, já mandava eles automaticamente como reportadores de mensagem, atalaias, pronto para falarem de cabeça erguida sem medo. Pois é, deixa eu continuar aqui. Saindo então aí da nossa introdução, a gente entra no primeiro tópico da lição. O primeiro tópico vai falar sobre os profetas. Bom, aqui o autor, antes da gente chegar nos pontos de abordagem 1, 2 e 3, ele coloca uma prévia. Bom, eu vou ser muito claro com vocês aqui. Ele começa a sua prévia dizendo que a função dos profetas era apresentar Deus ao povo. Olha que coisa. E ao mesmo tempo ensinar a lei de Moisés. Bom, eu não diria ensinar, eu diria avultar a lei, evidenciar a lei, mostrar a importância da lei. Tá? Não estou dizendo que eles não ensinavam. Até porque Ezequiel, por exemplo, era sacerdote e era profeta. Então, automaticamente, ele ensinava a lei sem problema nenhum. Mas aqui, tá, enquanto ele diz que a função do profeta era apresentar Deus ao povo, a função do sacerdote, que lidava literalmente com a lei, que fazia uso da lei para ensinar o povo e saber a vontade de Deus, quando consultava os oráculos de Deus, era para saber o que Deus queria falar ao povo através da sua palavra. Então esse elemento aqui, o sacerdote, ele apresentava o povo para Deus, coisa linda demais. Pegou? Vamos lá, ponto de número 1, o termo profeta. Eu já até mencionei um pouco sobre isso aqui, mas vamos lá. O profeta era visto como representante de Deus. Pega isso. O profeta era visto como representante de Deus no meio do povo, literalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele usa aqui o exemplo de Moisés. Ok? Vamos lá. A palavra hebraica para profeta é Navi. Veja bem, Navi. E Navi significa literalmente porta-voz ou orador. Olha só. Porém, o autor traz para a gente aqui dizendo que a etimologia desta expressão ainda é discutida, mas a ideia primária, central, é de que realmente Navi signifique porta-voz, orador. E quando se trata do profeta verdadeiro, porta-voz de Deus. Meu Deus do céu. Bom, ele traz ainda mais 2 expressões, tá? Roé e Osé, são expressões também hebraicas, tá? E claro, olha só o que nós colocamos aqui. E por isso a evidência do campo da semântica seja evidente em relação a essa discussão. Uma vez que não é somente Navi que é usado, usa-se Roé e usa-se também Osé.
Ok? Essas três expressões estão alocadas ao sentido do profeta. Ou chama ele de porta-voz, de orador, ou declara ele como vidente do Senhor. Aqui na lição, o autor coloca para a gente Samuel, Natan e Gade como videntes de Deus. Eu já até dei uma pautazinha sobre isso. Bom, nós colocamos aqui razão. O mesmo profeta também é encarado como vidente de Deus. Veja bem, não aquele que prevê o futuro, mas aquele que profetiza do futuro quando ordenado por Deus. Tá? O vidente aqui não é aquele que fica tentando adivinhar o futuro de ninguém, como os falsos profetas tentavam fazer e faziam, e como muitos até hoje fazem através de diversas coisas, né? É da linha da mão, é da bola de cristal, é das pedrinhas, é do não sei o que, tudo para prever o futuro, para saber como é que tá. Não, esses videntes profetas aqui, eles não previam nada, não ficavam prevendo o futuro de ninguém, eles profetizavam sobre o futuro, eles falavam sobre o futuro quando recebiam ordem de Deus. Pronto! Não tem nada a ver com bola de cristal aqui, tá bom? Muito bem, o autor diz-nos que já até disse, diga e repito, Samuel, Gade e Natan foram descritos como videntes dentro das Escrituras. Que é isso? Agora, para esclarecer, senhoras e senhores, o autor usa o chamado de Moisés em Horebe para descrever sobre essa questão de porta-voz. Lembra que eu iniciei falando sobre isso? Pois é, ele usa o exemplo de Moisés porque lá na leitura Deus vai colocar Moisés como Deus diante de Faraó. Deus mesmo vai dizer, tu vais ser como Deus diante de Faraó. Por que isso, pastor? Porque o Faraó se achava um Deus encarnado, o próprio Deus lá na terra. Tu sabes da história, Deus, ele aniquilou todo o panteão egípcio com as 10 pragas. Deuses foram humilhados, foram derrotados. Aqueles que eram tidos como os deuses maravilhosos do Egito foram todos humilhados, foram derrotados por pragas, para mostrar o poder de Deus. E agora, quando chegar a vez do Faraó, que se achava Deus, parece que vejo Deus dizendo, eu não vou me indispor com isso. Eu vou levantar você, Moisés, para me representar, para ser eu diante dele. E Arão vai ser o teu profeta, tá? Então, nesse sentido aqui, com toda a propriedade, tá? O Navi, o profeta, é o porta-voz. Moisés era o porta-voz de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse falando. E essa era a visão que o povo tinha do profeta, queridos. Quando o profeta chegava na cidade, o povo entendia, Deus chegou na cidade. Deus entrou na cidade. Muitos se alegravam, outros se preocupavam, o negócio ficava estreito. Por quê? Era o profeta que estava na cidade. Por que ficavam com medo? Calma aí, não sei o que vai vir aí. Né? Quem estava em pecado já começava a colocar a barba de molho, se esconder, fugir. Por quê? Ia vir sentença. Deus sempre, quando chegava, era para colocar a casa em ordem. Ops, vocês estão saindo da linha, volta para cá, que história é essa? Mas infelizmente, né, o ser humano tem essa queda, né, essa propriedade particular de se desvencilhar. Mas é bom termos Deus no controle das nossas vidas, senão faz-se tudo errado. Bom, essa pauta aqui a gente pode fechar. Vamos lá. Ponto de número 2. Ponto de número 2 a gente vai ser um pouquinho mais rápido, eu acredito. Ele diz aqui outros termos para designar os profetas de Deus. Ele começa a sua pauta dizendo que há diversos termos usados para os profetas, tais como, aí vem mensageiro ou mensageiros, embaixadores, servos de Deus, e eu tomei a liberdade de colocar servos do Senhor também, homem de Deus, e é claro, quando a gente entra dentro do livro do profeta Ezequiel, a gente vai ver Deus chamando ele de filho do homem, e claro, de atalaia. Já falei sobre o atalaia, né? Pelo amor de Deus. E aqui o autor traz agora o original grego sobre a definição de profeta. No grego é profetes, pois é. E ele vai trazer para a gente aqui o que significa o prefixo pró. Tá? Esse prefixo pró significa antes. Tá? Junto com a raiz fé,
do verbo feme, que significa falar. Então, automaticamente, profetes é falar antes, falar antecipadamente. Tá? É por conta disso que muitos viam o profeta como vidente, porque essa ideia aqui de falar antes ou falar antecipadamente indica que o elemento estava prevendo o futuro. E, na verdade, o profeta de Deus não estava prevendo o futuro, ele estava falando sobre o futuro, tá, com toda a propriedade. É diferente. Uma coisa é você ser usado por Deus para falar do futuro, outra coisa é você não ter Deus e começar a querer adivinhar o futuro. Então, é muito diferente isso aqui. Tá bom? O autor coloca isso aqui como pauta também, vocês podem fazer mais uma observação. Vamos para o ponto de número 3. Aqui no 3 ele vai falar sobre os falsos profetas. Eu coloquei uma observação, porque nessa pauta o autor diz que profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Coisa assustadora, né? Mas parece que eles não estavam preocupados com isso aqui não, porque eles se deixavam usar em mentiras, em falsidades, e ainda se diziam exclusivos de Deus, tudo por conta de uma proteção religiosa e civil de autoridade, se achavam os caras. Pois é, isso a gente vê com muita propriedade quando a gente começa a ler os profetas menores. Por isso que eu falei para vocês, se quiserem dar uma passadinha em alguns profetas menores, vou até aqui te sugerir Amós, Oséias, tá? Esses dois exemplos aqui são clássicos. Tá? Amós enfrenta literalmente falsos profetas porque estava profetizando a verdade. Pois bem, vamos lá, continuando aqui então. O autor coloca aqui, curiosamente, tá? Os mesmos termos já citados, Navi, Roé e Ozer, são usados tanto para os profetas verdadeiros de Deus, quanto para os falsos profetas também. Esses mesmos falsos profetas aqui também eram vistos como vidente. E diga-se de passagem, né? O fato vidente na vida deles é em relação àqueles que estavam querendo prever o futuro, diferente dos verdadeiros profetas que não previam nada, eles falavam. Tá? Pois bem, é uma pauta interessante, ele até traz aqui para a gente uma descrição da Septuaginta, onde na mesma, tá, esses falsos profetas eram chamados de pseudo-profetes, ou seja, simplesmente falsos profetas. Pega a visão, vem comigo. Vamos lá, tópico de número 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel, meu Deus. Bom, aqui o autor fala no ponto de número 1 sobre dois lados. Vamos lá? Bom, tudo na vida, diz ele, indica, ou tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ele entra com uma rela, e eu tomei a liberdade de enumerá-las de 1 a 8. A última delas, tá, que vai falar sobre profetas legítimos enviados por Deus, e vai falar também dos falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Pegou, né? Ficou pesado. Bom, essa aqui já foi dita, a gente fecha. Deixa eu apresentar para vocês como ele coloca a lista do positivo e do negativo. Bom, como existe o bem, existe também o mal. Como existe galardão para os servos do Senhor, fiéis e verdadeiros, existe também castigo para aqueles que desobedecem e que andam fora da linha do Senhor. Há também amigos, como há também inimigos. Existe também a bênção e a maldição. Isso aqui é uma verdade muito comum dentro do capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Pois é, ali você tem alusão sobre as bênçãos do Senhor, pautada sobre a obediência, guardando a lei, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Pelo amor de Deus! Os inimigos que viriam contra Israel por 7 caminhos, quando os mesmos estivessem pautados na obediência, vindo por um caminho, fugiriam por 7. Mas se eles entrassem no caminho das maldições, pois é, os inimigos viriam por 7 caminhos. Pois é. A coisa é muito boa, né? Bíblia é uma coisa extraordinária. Vamos lá. Existe o verdadeiro e existe o mentiroso. Olha só, os profetas verdadeiros e os profetas mentirosos.
os pastores verdadeiros e os pastores mentirosos. Os pastores, os líderes verdadeiros e os líderes mentirosos. Isso aí não vai existir. Não tem jeito. Isso aqui é uma verdade incontestável. Vamos lá. Como existe o justo, há também o injusto. Como existe vida, existe também a morte. Como existe um céu, embora muitos neguem, existe também um inferno, onde céticos também não acreditam que exista. Mas Jesus falou sobre o céu e falou sobre o inferno. Pois é, com toda a propriedade, ambos existem. E sobre o profeta, a gente já falou, a gente fecha a pauta e vai para o número 2. No número 2, o autor coloca aqui como evidência a apresentação no versículo de número 2. Bom, dentro dessa pauta aqui, eu coloquei 2 perguntas. A primeira, por que Deus usa Ezequiel para falar aos falsos profetas? A segunda, por acaso algum foi levado, ou alguns deles foram levados para o cativeiro? Sim, claro, já até mencionei, já até citei aqui, né, no ano 722, quando a Síria engoliu, os falsos profetas foram tudo, ou foram todos, se vocês preferirem, ok? Pois bem, bom, aqui dentro dessa pauta, ele mais uma vez vai colocar Jeremias em evidência. Jeremias, quando aconselha a rendição do povo, logo em seguida ele fala sobre, na ocasião da invasão de Babilônia, tá? E conquista desses babilônicos, o mesmo foi deixado, já disse, em Jerusalém por opção. Ele recebeu liberdade de ir ou ficar. Em contrapartida, dentro dessa mesma pauta, percebe-se que durante seu ministério profético, Jeremias enfrentou não só a ira do rei, como a de falsos profetas. Foi para a cadeia, poço, foi esbofeteado. Pois é, Jeremias, numa linguagem bem popular, comeu o pão que o danado amassou. Mas se manteve fiel com toda a propriedade. Mesmo tendo, às vezes, aqueles lapsos do ser humano que nós temos. Ah, Senhor, eu não vou falar mais não. E vou profetizar mais não. De vez em quando dá esses lapsos de loucura. Ah, não quero mais ser pastor não. E não quero mais não. E dá esses lapsos. Por quê? Porque lidar com o povo não é fácil. Não, quem disse pra tu que é fácil, gente? Pelo amor de Deus. Tu tem meia dúzia que gostam de você. Dentro daquelas meia dúzia, tu teria 2, 3 aí que te odeiam também. É sempre assim. Tem aqueles que fingem que é teu amigo, age com falsidade. Pois é, mete a mão no teu ombro. Eu estou contigo, vamos junto. Vai nada. Tu vai sozinho e deixa tu cair ainda. O negócio é sério, gente. O povo é muito complicado. Mas fazer o quê? São ovelhas e a gente tem que cuidar. Tem ovelhas que é rebelde, dá cabeçada no pastor. Pois é. Aí tem que ser tratada com a vara, pá, na perninha, só para, né, poder aprender que não é assim que funciona. Ah, meu Deus, o negócio é forte demais. Vamos lá. Então ele foi duramente afrontado por esses elementos. Pois é, teve aquele episódio do falso profeta que esbofeteou ele. Pois é, queridos, morreu. Morreu ele e toda a sua família, porque Jeremias falou, tu vai morrer. Bom, a gente não vai profetizar a morte de ninguém, mas tem uns elementos aí que dá vontade, Senhor. Tem hora que eu falo assim, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu estou aqui com o pensamento de João. Ah, estou. Não está dando crédito? Tem hora que eu sou humano, né? Pois é. Ah, não adianta querer ficar... Ah, não, pastor, não. Vai de graça. Vamos lá. Mas tu não pensa de vez em quando naquele cara lá que fica perturbando a nação? Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu voltar para cá, não falei nada, vamos lá. Bom, a história mesmo nos mostra uma grande quantidade de falsos profetas no reino de Acabe e em outros locais. Então, sim, com clareza havia falsos profetas quando Deus deslocou Ezequiel para ser porta-voz. Sua pauta de aplicação fica clara. Os cativos... aos cativos, aos sacerdotes, profetas e reis. Pegou? Muito bom, né? Bom, aí ele coloca mais aqui um argumento. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tá? Tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados de Babilônia. Pegou? Pois é.
Dentro dos exilados de Babilônia, como eu disse para você, eu acredito que uma grande maioria estivesse dentro daqueles que foram levados pela Síria. Pois é, e quando Babilônia amplia o seu domínio, engolindo a Síria e conquistando todas as terras, se tornando um império, os israelitas já estavam lá dentro e lá permaneceram. É justamente na localidade aonde Ezequiel vai ser alocado. Moral da história, Ezequiel vai encarar os maus encarados, pois é, os de cara braba, de semblante ruins, duros, pois é, já estavam acostumados com aquilo ali, porque antes mesmo de vir, Deus mostrou para Ezequiel que uma turma de sacerdotes que estavam com seus incensários nas mãos, adorando os deuses adversos, mostrou também uma quantidade de 25 homens de costas para o altar, adorando o sol, dizendo que estavam fazendo aquilo porque Deus os havia abandonado e não os estava mais vendo. Quer dizer, eles diziam, Deus não está vendo, Deus nos abandonou. É mais bonito assim, né? Pois bem, então, queridos, isso aqui é muito importante você observar, fique à vontade, a pauta está boa, tá? E antes da gente fechar, serve-nos de alerta, olha só, isto aqui nos serve de alerta. Assim como há falsos doutrinadores na atualidade, Jesus mesmo disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos cristos, falsos doutores, pois é, falsos mestres, e eu acrescento, falsos pastores, falsos líderes religiosos, pois é, falsos líderes religiosos. Tá, isso aqui, meu querido, requer uma atenção muito grande. Até mesmo os primos também precisam ter muito cuidado, tá, com esse líder aí que está indo aí, ó, a favor das coisas que ferem as famílias. Né? Pois é. Eu não estou falando do líder religioso, do líder político, estou falando do líder religioso deles. Misericórdia, né? E dentro do meio evangélico, então, existe também uma cambada aí despencando para o outro lado, só o sangue de Jesus, né? Bom, mas vamos lá, deixa eu voltar para cá que eu... Vamos lá. Bom, segundo as alusivas de Ezequiel, o falso profeta é descrito por conta da natureza e da atividade, claro, de enganar o povo. Está na leitura, muito prático isso aqui. O autor descreve, a gente viu na leitura, e o autor coloca aqui, dizendo que os termos profetizadores, os que profetizam e que ainda estão profetizando, ele declara um pleonasmo, uma redundância. Mas isso aqui é um pensamento do autor. E de fato, a gente vê isso no texto. Profeta Ezequiel profetiza aos da casa de Israel, profetizadores que profetizam segundo redundância. Vamos lá, deixa a gente sair daí, vamos para o número 3, a descrição dos falsos profetas. Eu quero ser bem sucinto, gente, eu estou tentando ser sucinto com vocês aqui, pelo amor de Deus. Bom, aqui entra aquele ponto que nós já até fizemos menção sobre a questão de Nabal. O autor coloca na sua pauta dizendo para descrevê-los, o autor usa como exemplo o modelo Nabal. Quem foi Nabal? Tu sabe que Nabal foi o marido de Abigail, e eu já falei aqui que Nabal significa Nércio. Algumas traduções, tá, parece que o nome desse elemento nem significado tinha. Alguns até dizem que o significado do nome Nabal era marido de Abigail, porque ele não tinha significado. Mas na verdade ele tem sim um significado. O significado é Nércio, louco, insano, falto de juízo, por conta das suas atitudes. Eu já até falei sobre isso, ok? Morreu por falta de sanidade. A loucura de Nabal roubou sua consciência, sua ação demonstrou sua loucura, um nécio, falta de juízo. Assim se descreve quem se acha dono de suas próprias verdades, os falsos profetas. Tá? O que de fato se descreve destes falsos profetas? Eles são chamados de loucos, sim, Nabal, tá? Ser insensato, tolo, diz o autor. Aí nós colocamos aqui algumas pautas extraídas do texto,
Tá? Eu não vou mudá-lo, mas apenas coloquei numa ordem para ficar mais fácil para a gente entender. Nabal afronta a Deus. Sim, Nabal afrontou a Deus e não somente a Davi quando nega a Davi. Porque a terra que Nabal cuidava não era dele, era do Senhor. Tá? Segundo a lei, a terra é do Senhor. O elemento que era alocado dentro daquela terra, ele tinha o direito de cuidar da terra, tratar da terra. E à medida que ele fosse fiel, Deus fazia a terra prosperar. Ou seja, a terra de Nabal era próspera, mas não por causa dele, por causa de Abigail. Coisa linda demais isso aqui. Bom, os elementos que possuem essa característica de Nabal em relação aos profetas costumam zombar daqueles que confiam em Deus. Pois é, esse Nabal aqui, ele é considerado um seguidor de Baal. Ele é considerado profano. Então, automaticamente, ao negar a Davi, ao desconhecer a história de Davi, ele não só está zombando de Deus, como também faz pouco caso do servo do Senhor. E isso é muito sério. Tem gente que pensa que vai se safar se levantando contra os escolhidos do Senhor. A Bíblia diz que é melhor para esses que se levantam contra os servos de Deus que amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse-a no mar, pois ele morreria afogado. Seria melhor para ele fazer isso. Na atualidade, a gente entende amarrar uma âncora no pescoço e jogá-la ao mar. Pois é, imagine a força daquele instrumento pesado de ferro para sustentar um navio. Você amarra uma corda no pescoço com aquilo e joga na... porque quando não tinha âncora, eles usavam pedra, literalmente. Então, por isso que o autor fala de pedra, pedra grande. Não é pedrinha, não, é pedra grande. Meu Deus do céu, bloco de pedra para sustentar as embarcações. E isso é muito sério, gente. Zombar de Deus e do servo de Deus é, infelizmente, pedir para morrer. E não vai ser eu que vou te matar, não. É ele. Pois é. Bom, e não acredita em Deus. Tais profetas, Ezequiel afirma, e eles seguem seu próprio espírito. E coisas que não... Coisa linda demais. Seguem o seu próprio espírito. Moral da história, seguem a sua própria razão. E falam, dizem, afirmam coisas que não viram, não ouviram, não detectaram, não receberam. Jesus, é coisa séria. Meu Deus do céu. Agora, uma coisa interessante, né? Nabal aqui foi visto como aquele que era considerado nécio, e eu fiz algumas alusões. Mas entenda uma coisa. Será que Nabal não agiu consciente? Agiu. Será que ele não fez por opção? Fez. A última pauta aqui, ó. Nabal agiu com loucura, mas era consciente de suas ações. Era tão consciente que quando a mulher chega, espera a sua loucura da bebida passar, e quando ele fica bom, recobra a razão, ela fala para ele o que aconteceu. Ele ficou com medo, ele teve medo. Poucos dias depois, ele morreu. Pois é, cuidado, pelo amor de Deus. Vamos lá, número 4. As raposas do deserto. Eu já até falei aqui, né, sobre uma qualidade de raposas chamadas de peneco. São raposinhas bonitinhas, né? São pequenas, mas são bonitinhas, peludinhas. São adaptáveis às regiões peludinhas, bonitinhas, adaptáveis às regiões do deserto. Que coisa, né? Bom, o autor fala aqui profetas chacais. Eu até acredito que é da família, né? Pois é tudo inserido ali no meio. E essas raposinhas, né? Elas, mesmo sendo bonitinhas, é muito plausível e identifica literalmente o papel desses elementos. Aparecem com roupagem bonita, plumagem perfeita. São os caras, são os donos, são exclusivos. Pois é. Mas o autor diz aqui, esse quadro é uma metáfora, é uma comparação dos chacais ou das raposas em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais, aproveitadores, surrupiadores. Se deixar, eles comem a carniça também, viu?
Pois é, essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representavam e representam a nação. E hoje, na atualidade, os falsos doutores, mestres, profetas da atualidade representam no meio do povo cristão com toda a propriedade. Veja bem, eu entrei aqui falando sobre profetas antigos, profetas alocados dentro da Bíblia que não ganham nomes, profetas que têm nomes em livros. Falei sobre alusões proféticas em quase todo o conteúdo da Bíblia, está centrado praticamente. O livro do Apocalipse é um livro totalmente profético, o livro de Daniel é totalmente profético. Temos livros na Bíblia totalmente proféticos, ou seja, Sofonias, Malaquias, cunhos proféticos assustadores. Gente, a Bíblia está cheio de pauta profética. A Bíblia é um livro profético, sem sombra de dúvida. Pastor, o que é profético? O que é profecia? Profecia e profético trata de acordo com aquilo que Deus quer para você. Só que, infelizmente, isso aqui é visto por esses elementos aproveitadores como uma oportunidade de se darem bem na vida. Pastor, existe... Não são poucos, são muitos. Me passa aí teu WhatsApp que eu vou te entregar uma revelação, tá? Depois tu me passa lá o WhatsApp que eu vou te entregar uma revelação. Depois tu vai lá em Poço Jacó, tá? Independente da quantidade que tiver de pessoas lá, eu vou entregar a revelação para todo mundo. Falou? Fechado? Bom, quando o pastor José Carlos me botar para pregar na sede, com aquela quantidade de pessoas que estiver lá, eu vou fazer o seguinte: pastor, eu vou entregar a revelação para todo mundo aqui, tá bom? Para de graça. Vigia. Eu, hein? Palhaçada é essa? Virou bagunça agora? Não é Deus que dá a revelação mais não? Eu, hein? Vai enganar outro, ó. Isso é, pra mim, isso é raposa, chacal. Vai enganar outro. Aqui não. O sangue de Jesus tem poder. Uma turmazinha que só sangue. Deturbadores, inventores de doutrina, bagunçando o crente. Vai bagunçar lá o inferno. Aqui não. Pelo amor de Deus. Pastor, não estou nervoso. Eu estou falando. Inadmissível isso, gente. Pelo amor de Deus. Amém? Eu não vou nem dar continuidade a isso aqui, porque vai colocar aqui Jeremias apresentou um duro discurso. A gente vê isso no livro de Jeremias. Eu costumo até usar muito o capítulo 7, onde ele do lado de fora profetiza para quem está lá dentro. Tá? É uma coisa assustadora. Capítulo 18, onde ele fala sobre o vaso. Capítulo 19, ele compra um vaso, vai para a praça. O livro é expressivo demais, pelo amor de Deus. Ok? Bom, e com Ezequiel também não seria diferente nas terras de Babilônia. Bom, infelizmente existem esses elementos querendo bagunçar a sanidade, tá? E bagunçar a pureza da igreja. Mas quem tem visão de reino, quem tem unção, quem tem o Espírito Santo, quem tem discernimento de espírito, não se deixa enganar. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não se deixa levar por vento de doutrina. Vamos lá, deixa eu fechar esse pacote aqui. Bom, aqui no tópico de número 3, sobre a geração das mensagens falsas. Vamos lá, o autor coloca aqui também uma préviazinha bem pequena e vai mencionar profetas opositores como Zedequias, filho de Queana. Pois é. Bom, ele até coloca aqui dizendo também que a febre da crença em mentiras e em falsas profecias, tá, naquele tempo, tá, é semelhante ao interesse e a busca com avidez espantosa, tá, pelas mensagens falsas na atualidade. Assim como naquele tempo, mais uma vez eu cito aqui, gente, você vê muito isso aqui nos profetas menores. Pois é, cada mensagem linda, extraordinária, onde os servos de Deus espantosamente se dedicavam a chamar o povo ao arrependimento e eles continuavam dando ouvidos a falsas mensagens. Hoje não é diferente, nós estamos incautos, sendo conduzidos por esses maus elementos, nós temos pessoas descabidas de razão, sendo enganadas. Venha para cá, bota a fitinha e quando chegar em casa a fitinha vai abençoar. Vai nada. Pelo amor de Deus, a pessoa até é abençoada por conta da sua ignorância, coitada. Pelo amor de Deus. Jesus me ajuda. Por favor, vamos lá. Bom, no ponto aqui de número 1, o profeta no Antigo Testamento. Bom, senhores, olha só. Eu não tenho nem muito o que entrar aqui dentro, vocês fiquem à vontade para falar, porque
Eu já falei sobre profeta no Antigo Testamento, dentro da pauta que eu apresentei para vocês. Ele coloca aqui dizendo que a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, tá, vem acompanhada de um qualitativo que o identifica como tal mensageiro de Deus, diferente daqueles falsos profetas, tá, que mesmo recebam isso, mas eles se esquecem do favor de Deus. Na leitura texto a gente vê isso com toda a propriedade. Falsos doutores que foram resgatados pelo Senhor, mas que infelizmente se deram o luxo de introduzir sorrateiramente falsos ensinamentos, heresias de perdição no meio do povo. Pois é, serão repentinamente conduzidos à condenação. Ok? Fiquem à vontade se desejarem mais. O ponto 2, os portadores de mensagens falsas. Aqui o autor começa dizendo que Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Sim, o capítulo de número 13 é muito expressivo e vai falar com toda a propriedade, tá, que esses elementos, além de serem raposas, de serem mentirosos, de procurarem adivinhar para falar do futuro, pois é, eles tinham esse probleminha. Aqui o autor coloca para a gente, eles se posicionavam como porta-vozes de Deus e se apresentavam como enviados de Deus. É muito abuso, né? É muito abuso. É importante frisar que Yahvé, o autor coloca Javé ou Jeová, se vocês preferirem, pois é, não lhes enviou mensagem alguma. Deus não havia lhe dado mensagem alguma. Deus não havia dado mensagem a eles de nada, mas eles se achavam no direito de anunciar ao povo mensagens mentirosas, mensagens pautadas em adivinhações. Por isso que Ezequiel é chamado para profetizar contra esses elementos. Porque, pastor, o autor diz que eles acabavam desencaminhando o povo de Deus com notícias falsas, tá? Com notícias que não eram verdadeiras, para ser mais exato. Ok? Esse tipo de conduta, diz o autor, por meio de mensagem que distorcem a verdade, é muito comum entre o povo, entre os povos de todas as épocas. De todas as épocas. No passado, no presente também, com toda a evidência. E você acha que não vai acontecer no futuro? Pois é. Bom, por ocasião do arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada desta terra, no período do anticristo, a Bíblia descreve o falso profeta. O falso profeta. A segunda besta saiu a enganar as nações. Ou seja, inspirado por quem? Por Satanás. Claro que temos aqui uma tríade satânica, né? O anticristo, o falso profeta e o próprio cão servindo de inspiração para eles. O negócio é sério demais. Bom, mas nos tempos atuais nós temos muitos anticristos também já no nosso meio. São aqueles que negam a veracidade de Cristo. São aqueles que negam piamente ao ponto até de te matar se tu demole. Pois é. Bom, mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Fiquem à vontade, a pauta está boa, vamos para o número 3, a ira de Deus contra os falsos profetas. Eu coloquei aqui separado, né? Olha só, ponto de número 3, eu coloquei aqui de 1 a 7 para a gente entender essa pauta. Ficou assim, 3.1, a sentença contra eles vinha desde a lei de Moisés. Que coisa, pastor. Falar em nome de Jeová ou de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, ao ponto que eles se achavam ainda favorecidos e protegidos pelos governantes para uso fazerem, tá, das profecias, das adivinhações, tá, das suportas, eu tenho que falar devagar, né? Das supostas adivinhações. Até hora que vem, o negócio embaralha aqui, quase que não sai. Mas vamos lá. Sim, eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos, tá, agradavam às autoridades. Já falei sobre isso, né?
Na época, o autor diz aqui, eram funcionários públicos, misericórdia. Bom, de fato, né? Se profetizavam em busca de benesses, de favores, claro que eram praticamente funcionários públicos. Vamos lá, os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Isso aqui me faz lembrar quando nós estávamos no monte e descíamos, abaixo do monte tinha um grupo de malucos lá embaixo, desconstruindo todo o evangelho, dizendo que tudo que a gente estava fazendo era errado, que a gente não precisava subir monte para orar, que não precisava fazer isso, que não precisava fazer aquilo, que tudo que as igrejas estavam ensinando era mentira. São doidos, malucos, varridos. E graças a Deus, não permanece na congregação do justo. Não tem jeito. Tentaram, não adianta nada, sumiram. Vai para longe, vai profetizar mentira lá, não sei aonde. Ah, pelo amor de Deus. Bom, queridos, então fechando aqui o pacote, o autor traz a pauta do texto áureo falando de Pedro, praticamente, que eu já disse no início, né? A descrição do apóstolo quando diz, e também houve falsos profetas no meio do povo, assim também haverá falsos doutores em relação à igreja, dentro da igreja, com toda a propriedade. E veja bem, segundo as alusivas de Jesus, não somente falsos doutores disseminando heresias, levando o povo à perdição, como também falsos cristos, falsos profetas, falsos doutores. Já até mencionei isso também, né, com muita propriedade. Vai surgir sim, e é preciso que a igreja tenha discernimento, tenha sensibilidade espiritual, tenha discernimento de espírito, para não ser conduzida por esses maus elementos. Amém? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, gratos pela atenção, e que Deus continue abençoando. Até a próxima. Beijo no coração. Pastor José Francisco J. Silva se sente extremamente grato com a tua presença. Amém? Por favor, não esquece o like. Tá bom? Deus te abençoe.